A independência das 13 colônias é um dos assuntos que nós abordamos durante o trimestre e que estará na prova de recuperação. Foi uma revolução muito importante porque ela muda de uma certa forma, pela primeira vez na modernidade, o eixo da história para fora da Europa. Então, os protagonistas são os colonos norte-americanos que vão conseguir vencer a sua metrópole. Mas vamos lá. As colônias norte-americanas, né, as 13 colônias britânicas, elas tiveram uma formação muito heterogênea. Do que eu estou falando? As colônias do norte, né, tiveram uma ocupação marcada, a princípio, pela presença de dissidentes religiosos, gente que vinha fugindo da Inglaterra durante os conflitos com os reis que queriam impor o anglicanismo, então os puritanos e outras minorias se estabeleceram no norte, que tinha um clima muito parecido com a da Inglaterra, onde só dava, de uma certa maneira, para produzir os mesmos gêneros agrícolas. Eles praticavam extrativismo de peles, coisas que eram peculiares da América, mas a produção era uma produção muito parecida com o que eles tinham lá. Inclusive, a Inglaterra não vai interferir muito na organização da economia e eles vão poder, por exemplo, produzir manufaturas, construir estaleiros. Então, você vai ter o estabelecimento de algumas cidades. O que marca essas colônias do norte? E nem todas eram britânicas a princípio, havia colônias francesas, holandesas, suecas, enfim, etc. A pequena e a média propriedade rural. O trabalho era principalmente livre, tá? Havia escravidão, havia negra, havia servidão por dívidas e por crimes cometidos na Inglaterra, havia, mas boa parte da mão de obra era livre. Eles também praticavam aquilo que a gente chama de comércio triangular, e eu não vou colocar mapas nem imagens nesses slides, você tem que pegar os slides das nossas aulas normais, que estão lá disponíveis para vocês, ou olhar o livro didático, que tem mapa de tudo isso. O comércio triangular era aquele comércio que partia do norte, ia até as Antilhas, então aquela região onde você vai ter a produção de cana-de-açúcar, e aí não importava se esses colonos britânicos estavam comprando de ingleses, de franceses, de holandeses, de espanhóis, eles compravam melaço, levavam de volta, fabricavam rum e vendiam na África, trocavam na África o rum, as armas de fogo e outros produtos por pessoas escravizadas que eles traziam de volta para as Antilhas ou para as colônias do Sul. Porque nas colônias do Sul, onde você tinha um clima favorável, onde você tinha um relevo favorável, ali sim você vai ter a grande propriedade com mão de obra escravizada negra e monocultura, de que várias monoculturas, mas a principal vai ser o algodão. Lembrem que a Inglaterra daqui a pouco vai estar fazendo a Revolução Industrial. E a produção do Sul, diferentemente da produção do Norte, era voltada para o mercado externo, igualzinho o modelo que a gente vai ter no Brasil, tá? A Inglaterra passou por várias guerras e várias revoluções. Vocês falaram, nós falamos sobre isso, revoluções inglesas. Antes disso, nós tivemos as reformas religiosas. Tudo isso vai desgastar a Inglaterra, que também se mete em praticamente todas as guerras que acontecem dentro da Europa. Exatamente por conta dessas distrações internas e com os assuntos europeus, a Inglaterra não vai intervir com a mesma frequência, com a mesma força nas suas colônias da América, como, por exemplo, Portugal e Espanha faziam e fizeram desde o início. Tá? A gente chama essa não intervenção, essa pouca intervenção, de negligência salutar. Ser negligente é quando você não cuida daquilo que é seu, daquilo que você deve cuidar. E ela é salutar por quê? Ela é salutar para os colonos. Ela ajuda aos colonos na medida em que esses territórios que estão sendo ocupados na América, eles vão ter uma experiência de autogoverno que outras colônias não têm. Então, as colônias inglesas, mesmo as colônias do Sul, elas gozavam de uma autonomia
que colônias espanholas ou que o Brasil jamais poderiam sonhar. E será porque a Inglaterra era boazinha? Não, repito, porque a Inglaterra estava ocupada com outros assuntos que, naquele momento, eram mais importantes. E eis que nós temos um divisor de águas, que é a Guerra dos Sete Anos, 1756-1763. França e Inglaterra lutam na América. Na Europa, na Ásia, na África também houve batalhas e foi a Primeira Guerra Mundial que aconteceu no mundo, porque ela teve guerra em todos os continentes. Mas na América do Norte, franceses e ingleses principalmente se enfrentando, colonos ingleses contra colonos franceses, e a promessa que esses colonos receberam da Inglaterra é que eles poderiam ocupar as terras, os territórios que ficavam do outro lado dos Montes Apalaches. Os Estados Unidos, hoje, o país Estados Unidos da América, ele tem duas cadeias de montanhas. Uma que fica na costa leste, que é a dos Apalaches, que é mais baixa, e as rochosas que ficam na costa oeste. Então a gente está falando da costa leste, da costa do Atlântico. De novo, querem um mapa? Peguem os slides que a gente usou em sala de aula ou peguem o livro de vocês. Muito bem, essas terras eram a compensação pela ajuda que eles deram à Inglaterra, à metrópole, nesta guerra. Terminou a guerra, a Inglaterra não entrega essas terras, proíbe os colonos de ocuparem esses territórios. Isso já gera uma insatisfação enorme. Mas agora, mesmo vitoriosa, a Inglaterra gastou muito com essa guerra e com as outras tantas guerras, e agora ela tem força para tentar impor um pacto colonial às suas colônias. Pacto colonial. Lembrem o seguinte: a função da colônia é dar lucro à sua metrópole. A colônia só pode produzir aquilo que é do interesse da sua metrópole. A colônia deve consumir tudo aquilo que a metrópole quiser. Isso é pacto colonial. Vale para o Brasil, vale para as colônias espanholas, colônias francesas, e agora vai ter que valer também para as colônias inglesas. Eles vão ficar satisfeitos? De forma nenhuma. Tá? Mas eles ainda se sentem o quê? Ingleses. Vai demorar ainda um bom tempo para que os colonos cheguem à conclusão de que eles não são ingleses, que eles são outra coisa. E aí nós temos uma sucessão de taxas, de leis. Lei do açúcar, que vai cercear esse comércio triangular que eu comentei com vocês. Você não pode mais comprar açúcar de quem você quiser. Você só pode comprar açúcar das colônias britânicas e ainda vai ter que pagar impostos para a Inglaterra sobre este comércio. Lei do selo. Tudo que for publicado na colônia terá que ter o selo da metrópole. Lei do aquartelamento. Está escrito aquartelamento, mas eu vou corrigir. Lei do aquartelamento. A Inglaterra começa a mandar tropas para a colônia, e essas tropas não estão indo passear, elas estão indo para mostrar aos colonos, não é, que eles devem obedecer, e os colonos devem pagar a conta dessas tropas que lá estão. Bem, de todas essas leis, a que gerou a maior resistência foi a lei do selo. E, por conta disso, no ano de 1765, os colonos vão se reunir no Congresso da Lei do Selo. E aí vai ser criada uma frase que vira um slogan importantíssimo: nenhum imposto sem representação. Nenhuma taxa sem representação. Representação o quê? Representação popular. Os colonos não tinham representantes no parlamento inglês. E eles se sentem injustiçados, porque eles se veem como ingleses, de estarem recebendo uma série de taxações sem poder falar nada, sem poder dar opinião. Ora, a Inglaterra vai recuar da lei do selo, ela vai ser suspensa. Só que, ao mesmo tempo, ela aumenta as taxações. Tira a lei do selo e coloca uma série de outras taxas. E ninguém vai ter que decorar essas taxas para prova. A gente não vai pedir de vocês nome de nenhuma taxa, data de nenhuma taxa, que fique claro isso. O que vai ser cobrado? A compreensão desse arroxo fiscal. E que este arroxo fiscal é um dos motivadores, o principal motivador para a ruptura com a metrópole, para a independência. Essas taxas, essas leis, esses soldados, tudo isso é uma pressão sobre as colônias. E aí, em 1773, vem a lei do chá.
Os colonos só podem comprar chá da Companhia das Índias Orientais, que era uma companhia britânica ou de capital principalmente britânico e que tinha autorização da Inglaterra para colonizar a Ásia. Então, os territórios indianos que pertenciam à Inglaterra não eram colonizados diretamente pela Inglaterra, mas pela companhia. E assim outros territórios no Oriente. De lá vinha o chá. Então, os colonos tinham que comprar somente o chá da Companhia das Índias Orientais. Isso vai gerar insatisfação, que já está somada a outras insatisfações, e nós vamos ter a chamada Festa do Chá de Boston, em que os colonos, disfarçados de nativos, vão atacar um navio britânico, vão jogar essa carga no mar, vão bater no capitão, enfim. Bem, esta ação vai fazer com que a Inglaterra puna os colonos. Puna as colônias com as chamadas leis intoleráveis. Então, até este momento, não tem ainda as leis intoleráveis. As leis intoleráveis vêm como uma resposta a este protesto, a este ato de violência contra a lei do chá. Então, o porto de Boston vai ser fechado até que se pague a dívida com a companhia, mais soldados serão mandados para a colônia. Então, você tem uma série de questões aí. Bem, como um ato decorrente das leis intoleráveis, nós vamos ter o primeiro Congresso Continental da Filadélfia, de 1774. Ele ainda não é de ruptura, ele vai fazer a mesma coisa que o Congresso da Lei do Selo fez, protestar e dizer que os colonos não vão comprar mais nada da Inglaterra. O que para a metrópole é um absurdo, porque qual é a função da colônia? Dar lucro à metrópole. Temos o primeiro Congresso Continental e nós vamos ter a publicação de um livrinho chamado Senso Comum, do Thomas Paine. Esse livro ele vai traduzir para o colono comum, para o sujeito mais simples, as ideias iluministas, principalmente as ideias do Locke e do Rousseau. É o senso comum que vai, de uma certa maneira, ser discutido de norte a sul das colônias, das 13 colônias, fazendo com que a população que permanecia um tanto alheia a essas discussões pudesse se situar nelas. E este documento ele é importante e vai servir de estímulo para a ruptura. E a ruptura vem no segundo Congresso Continental da Filadélfia, 1775. Não somos mais colônias, rompemos. Vem a guerra. A partir de 75, já há guerra com a metrópole. O texto da Declaração de Independência só vai vir no ano seguinte, 4 de julho de 1776, que é a data de independência dos Estados Unidos, é a data cívica mais importante dos norte-americanos. Este documento ele vai utilizar as ideias do Locke e as ideias do Rousseau, principalmente, para justificar a ruptura. Os colonos não estavam rompendo com a metrópole porque eles eram desobedientes, porque eles eram levianos, eles estavam rompendo com a metrópole porque a metrópole não respeitava os seus direitos naturais. E, como não respeita os seus direitos naturais, eles têm o direito e o dever de se rebelarem. Isso é Locke. Da mesma maneira, o documento ele vai defender que os colonos têm o direito a expressarem a sua vontade, né? A vontade geral que o Rousseau coloca nos seus escritos e constituírem o seu próprio governo. Este governo será uma república. Ainda que houvesse monarquistas, o consenso acaba conduzindo para uma república. Mas antes de você ter uma república, você vai ter guerra. Tá? No início da guerra, os colonos não conseguem grandes vitórias contra a Inglaterra. Porém, eles vão se organizando melhor, você tem a adesão de um número maior de voluntários e ao apoio de outras nações. A Espanha apoia os colonos, a Holanda apoia os colonos e principalmente a França envia soldados para esta guerra. E a França vai pagar dois preços pela sua participação. O preço número 1 é que eles vão gastar muito e não vão lucrar o que eles queriam com esta guerra. O preço número 2 é que muitos dos soldados franceses que vão para a guerra acabam voltando com ideias revolucionárias para a França. Então, tomam conhecimento até de ideias francesas que eles não conheciam,
porque as ideias iluministas elas eram censuradas, elas não circulavam com tanta facilidade na França como circularam na colônia. Muito bem. Depois, não é, de muita luta, os colonos eles vão vencer. E aí nós vamos ter a assinatura do Tratado de Paris em 1783. As 13 colônias são independentes, a Inglaterra cede territórios, inclusive aqueles que ela tinha negado aos colonos depois da Guerra dos Sete Anos. Pela primeira vez, uma colônia conseguiu derrotar sua metrópole e se libertar do jugo colonial. Os Estados Unidos da América acabam servindo de modelo, de exemplo para outras tentativas de independência e principalmente a questão da organização de uma nova nação. Para criar essa nova nação unificada, você vai decidir, vai ser república? Vai ser parlamentarista ou presidencialista? Presidencialista. Vamos abolir a escravidão? Havia aqueles que defendiam. Não, não vamos. Porque senão o Sul não fica na União. O voto para todo mundo? Não, o voto é censitário. Mas a ideia do voto censitário já era uma ideia importante, porque na maioria dos países você não tinha voto. Então, voto censitário. E vai se manter a ideia de grande autonomia para os estados. Então, é um regime presidencialista, o presidente tem poderes, ele comanda as Forças Armadas, ele tem uma série de prerrogativas, mas a Constituição dos Estados Unidos da América é uma Constituição enxuta, pequenininha, se comparada a outras constituições, e menor ainda quando ela foi criada, e os estados decidem sobre muita coisa. Então, o voto é censitário, o voto é por renda, quem define qual é a renda necessária são os estados, por exemplo. Quem define os critérios para que o sujeito possa votar são os estados. A ideia do voto censitário ela vai ser abandonada no século XIX, mas os estados eles vão ter uma autonomia muito grande para definir uma série de questões, e assim é até os nossos dias. Lembrando, as colônias elas tiveram uma formação muito heterogênea, uma era diferente da outra. Havia coisas em comum, mas havia bastante diferença na forma como as leis eram aplicadas, na ocupação do território, na questão da propriedade, na composição religiosa, e isso vai ter peso aqui durante a independência, tá? Então, é isso. Revolução Americana, mais um conteúdo, assistam as outras aulas também. E boa prova para vocês!